Tá vendo esse bichinho aí no telão? Já tá no telão ou não? Não tem? Apareceu? Que animal é esse aí? Uma ave, né? É um galo. Fica tranquilo que não é rinha de galo aqui hoje não. Eu estava pensando hoje assim sobre algumas coisas. E uma das coisas assim que eu fiquei muito feliz em pensar assim, quantas pessoas têm se convertido? Que bom que você se converteu. Fala pro teu irmão assim, que bom que você se converteu. Não confunde, tá? Você não vai falar assim, que bom que você se convenceu. Você vai falar assim, que bom que você se converteu. É uma palavra profética já. Que bom que você está aqui hoje. Que bom que você está aqui cantando, né? A música, a música é algo muito forte, é algo muito poderoso. Você pode ver que os exércitos usam música para levantar o exército. Você pode ver que vários movimentos que aconteceu, por exemplo, na Bíblia fala da música, lá quando o povo derrotou aquela cidade chamada Jericó, eles derrotaram através de uma adoração a Deus. Quando a gente está cantando aqui, não são somente palavras, mas um fogo intenso se incendeia aqui e começa a se espalhar por toda essa cidade. Você pode ter certeza que muitas coisas que têm acontecido por causa da adoração. Isso tem convertido também muitas pessoas, tem incendiado muitas pessoas. Que bom que você está aqui pelo menos para ouvir. Talvez você não se converteu, você não se considera convertido. Mas você está aqui ouvindo da palavra. E aquilo que eu já tenho ensinado para você. Você não está aqui simplesmente para estar dentro de um espaço, vir na igreja, pagar meus pecados, picar meu cartão, não. Você veio aqui porque você faz parte de uma família. Ou então está convidado a fazer parte de uma família, você faz parte de um reino. E esse é o reino de Deus. Glória a Deus por isso. Sabia que esse animalzinho aí é perigoso? Sabia ou não? Parece manso, inofensivo. Mas é um animalzinho que assusta. Tem um dos apóstolos que ele chegou a ficar precisar ir num psicólogo, tomar remédio de tarja preta por causa desse bichinho aí, ó. Verdade. Por causa desse animalzinho, ele ficou com uma doença chamada galofobia. Não sei se você já conheceu alguém que sofre de galofobia. Medo de galo. O apóstolo Pedro é um dos discípulos, não fala isso na Bíblia, tá? Isso aí eu estou inventando aqui. Mas eu imagino que é um dos camaradas que não podia mais ouvir um canto de galo. Quando ele escutava um cocoricoco, ele já logo lembrava da fraqueza dele. Tem algumas coisas que te remetem ao passado? Algum nome, por exemplo, aquele nome de alguém que fez muito mal para você, quando você escuta esse nome, já está curado, glória a Deus, mas te faz lembrar, né? Aquele barulho típico talvez da tua infância, né? Aquele joguinho, aquele cheiro. E Pedro era assim. Pedro, ele não podia escutar o canto do galo, porque ele lembrava do dia em que ele não teve coragem de assumir o seu amor por Jesus. Ele lembrava do dia que ele não teve coragem de assumir o amor daquele homem que dedicou a vida dele, deu a vida dele por causa dele. Jesus. A Bíblia diz que na última vez que ele negou a Cristo, que Pedro negou, ele estava olhando ali nos olhos de Jesus. Jesus estava numa sala assim, sendo espancado. Pedro estava do lado de fora, ali observando como muitos outros estavam. E alguém chegou e perguntou para ele, pela última vez, e quando chegou e perguntou, os olhos dele se cruzou com o de Jesus. E ele disse, não, eu não conheço esse homem. Não sei quem é. Vamos abrir lá comigo, em Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14.
Hoje é uma preparação para a gente entender um pouquinho mais o que vai acontecer domingo que vem, a Páscoa, a ministração de Páscoa, muito especial, sobre a cruz igual ao amor. Mas antes a gente tem que entender algumas coisas para a gente andar com o Senhor. Marcos, capítulo 14, versículo 27. Diz assim: Então lhes disse Jesus: Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Olha o instante que Pedro se levanta, tá? Versículo 29, disse-lhe Pedro: Ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo, hoje, nessa noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E assim disseram todos, não só Pedro, mas todos concordaram com Pedro. Pedro chamou a atenção, mas todos disseram: não, Senhor, o Senhor está dizendo que o Senhor vai morrer, o Senhor está dizendo que vai acontecer assim, vai acontecer assado, que o Senhor vai, que as suas ovelhas vão ser dispersas, mas quer dizer sim para o Senhor: eu não vou te abandonar, eu não vou largar você. E quando Jesus falou assim: Pedro, você vai me negar hoje, nessa noite, por 3 vezes seguidas, consecutivas, você vai me negar. E aí Pedro ainda insiste com Jesus e fala assim: eu não vou te negar, eu vou com você para onde for preciso. E assim todos os demais que estavam junto também disseram e concordaram. Só que, meu querido, não era uma verdade. Não era uma verdade porque Pedro ainda tinha algumas coisas no coração dele que precisavam ser tratadas. Ele ainda era um homem orgulhoso, ele ainda se achava mais que os outros. Pedro ainda caminhava na força dele, ele achava que era a força dele que ia manter ele de pé e do lado de Jesus. Talvez ele não imaginava a gravidade das coisas que iam acontecer com Jesus, que ele seria preso, que eles ficariam em risco de vida também. Talvez ele não imaginava nada disso. Jesus é tão poderoso, Jesus levantou mortos, Jesus curou pessoas que não andavam mais, pessoas que não viam mais. Eu vi tantas coisas acontecer. Andar com Jesus é fácil, é ou não é? Ficar com Jesus, para você que já fez um encontro com Deus, por exemplo, ficar com Jesus lá no encontro com Deus é fácil ou não é? Coisa moleza, coisa boa. Você está bem lá, está protegido, tem um monte de gente orando por você, aquelas palavras vão entrando no seu coração, você não corre o risco daqui de fora. Mas nós precisamos, meu querido, nos preparar para se encontrar com o galo. Falar ao teu irmão: você tem que se preparar para se encontrar com o galo. Hoje não tem galo aqui não tem galo, mas lá fora tem galos, e você tem que se preparar para se encontrar com esse bichinho. Esse animalzinho aí é perigoso. Agora, independente da tua força, independente se você está forte ou não de permanecer com Deus, eu quero dizer para você assim: Deus te ama, e Ele vai continuar te amando, independente do que aconteça. Você tem que entender isso aí, gravar isso no seu coração. Deus ama você, independente do que aconteça, Ele vai continuar amando você. Você acha que Deus deixou de amar Pedro quando Pedro negou? Não. Mas a fraqueza de Pedro foi exposta. As palavras dele, que não veio do coração, veio no ímpeto, foram expostas. Mas Jesus continua amando ele. Tanto que quando ele ressuscita, ele manda as mulheres que viram ele primeiro
vai lá e avisa Pedro e os demais que eu estou vivo. Então Jesus se importa com você, Ele ama você. A gente não precisa esclarecer isso aqui? Todos nós, ou já traímos, ou vamos trair o Senhor com alguma atitude nossa, com alguma palavra nossa. Todos nós vamos ter aquele momento de escutar o canto do galo na nossa vida. Mas, meu querido, não perca os olhos da cruz. Não perca os olhos da cruz. Você que sabe o que significa a cruz. Se você não sabe ainda o sentido da cruz, domingo que vem, você vai entender um pouco melhor. Mas você não perca, não tire os olhos da cruz. Você não tire os olhos dessa nova vida que Deus está querendo te dar, ou já te deu. É uma nova vida, não é uma velha vida. Não é uma vida remendada, é uma nova vida. Eu demorei bastante tempo a entender essa questão de nova vida. Mas hoje, depois de muitos anos, eu sei que já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Você tem que decorar. Eu falo sempre esse versículo aqui, você tem que decorar esse versículo. Porque Deus não te ama porque você merece. O Senhor Jesus não ama você porque você é um santinho, você merece. Porque você está sempre na igreja, ou porque você vai na célula, ou porque você leu a Bíblia 3, 4 vezes. Jesus não te ama por causa disso. Jesus te ama porque você é a criação especial de Deus. E Ele não quer que você se perca. E Ele vai continuar te amando. Agora, o mínimo que nós podemos fazer é se aproximando dEle. Independente, meu querido, se você está falhando ainda com o amor que você tem por Deus ou não, mas continue se aproximando dEle. Não se afaste dEle, continue se aproximando. Continue estando perto do Senhor. Quantas falhas. Pega o apóstolo Pedro, por exemplo, lá em Marcos 10, você não precisa abrir, mas lá em Marcos 10, versículo 35, ali a Polícia Federal fez um grampo telefônico na conversa de Pedro com os demais apóstolos. E foi divulgado e saiu na rede social da época. E o grampo dizia assim, os discípulos conversando e pensando assim, vem cá, quem que é o maior entre nós? Jesus não está escutando a gente, vamos decidir aqui quem que vai governar com Ele. Entrou até uma mãe no meio, uma mãe querendo fazer lobby. Entrou no meio falando assim, olha, já mais esperta, cortou o caminho, chegou até Jesus e disse assim, Jesus, olha meus filhos que bonzinhos que eles são. Uns meninos bons, bonitos, não tem menino mais bonito nessa cidade aqui da Galileia do que eles. Honesto, trabalhador. O Senhor mesmo escolheu eles para ser seu discípulo. Coloca um à tua direita, Jesus, e um à tua esquerda, para serem os seus ministros, para governarem com você. E Jesus fala assim, olha, isso não compete para mim. Isso não compete a mim saber. Eles estão dispostos a pagar o preço que eu vou pagar? Essa conversa não chega em lugar nenhum. Mas quando Jesus se aproxima de todos eles, Jesus dá uma grande lição. São duas passagens. Estou citando aqui duas passagens. E Jesus se aproxima deles e a conversa chega nesse nível. No primeiro tempo ele fala assim, sobre o que vocês estavam conversando no meio do caminho? O grampo chegou em Jesus. E Jesus ensina a todos eles, você quer ser o maior? Você quer ser o maior no meu reino? Não é um colar que vai te fazer o maior, não é uma coroa que vai te fazer o maior, mas então seja o primeiro a servir o que mais serve, porque quem mais serve é o maior no meu reino. Você entendeu isso aí, meu querido? Então, os discípulos estavam com isso, Pedro achando que era mais que todo mundo, mas o dia do galo chegou na vida dele. Jesus não queria condenar ele, pelo contrário, o próprio orgulho de Pedro mostrou quem ele era, revelou quem ele era. Todos os discípulos, com a mesma conversinha fiada, Jesus, eu nunca vou te abandonar. Mas o coração deles ainda não estava preparado para continuar com o Senhor. O coração deles ainda era frágil. O coração deles ainda era limitado. Como está o teu coração, meu querido?
Sabia que o canto do galo na nossa vida tem que ser um alarme? Quando o galo cantou na vida de Pedro, que ele escutou o primeiro canto, ele não percebeu. No segundo canto, ele percebeu que ele tinha desonrado o Senhor. Um alarme. Era um alarme. Tocou o alarme. Opa, lembrei de tal coisa. O galo cantou, ele lembrou que ele era um traidor. A gente pensa que servir a Deus, a vidinha mamão com açúcar, beleza, né? Tudo vai dar certinho. Mas às vezes nós precisamos que o galo cante realmente na nossa vida. Eu e você, nós precisamos que o galo cante na nossa vida para que a gente possa se despertar. Quando você sente dor, isso é ruim ou isso é bom? Quando você sente dor, quem acha que é bom a dor? É boa a dor? Quem acha que é algo ruim a dor? A maioria. Se você for pensar na dor, claro, é algo ruim. Mas a dor também é um sinal de alerta para nós. Né? A dor é um sinal de alerta. Por exemplo, se você enfiar a mão naquele ventilador ali, bater o dedo, vai doer. É um sinal de alerta, não coloque mais a mão aqui. Como a gente ensina nossos filhos, né? A não colocar nada na tomada lá. Mas de repente eles não obedecem, vão lá e colocam o dedinho. Quando levam o primeiro tranco, eles entendem, opa, a dor mostrou para eles, não coloca mais o dedinho aqui. Imagina se a gente não sentisse dor. Você está lá fazendo a comida e você se distrai com uma mão. E quando você vê, você está só com o cotovelo. Cadê o restante do braço? Ah, sapecou. E duro que você nem jogou sal grosso para ficar temperadinho. Então é claro, a gente logo que vem a dor na nossa vida, nós repreendemos. Sai em nome de Jesus essa dor. Se um galo passar na sua frente agora, depois dessa pregação, vai ser igual quando passa um gato preto. Está amarrado esse galo aí. Está repreendido esse galo de espora aí. Se afasta de mim, galo dos infernos. Mas a dor, meu querido, serve para nos lembrar de alguma coisa. Por exemplo, quando a gente está com febre, a febre é um sinal do nosso corpo que alguma coisa não está bem. A febre, ela é um sinal para mim, para você, que alguma coisa está errada. Talvez você não saiba o que é. Pode ser a tua garganta, pode ser uma infecçãozinha, mas alguma coisa está mostrando que alguma coisa não está bem. A febre é um galo cantando, é um alerta. E nós precisamos entender que a dor nem sempre é do maligno. A dor nem sempre é do maligno. Às vezes está mostrando para nós alguma coisa que tem dentro de nós que precisa ser tratada. É igual a febre. A febre está sinalizando, olha, tem uma inflamação no teu corpo e precisa ser tratada. Porque se não tratar, ela pode se generalizar. Às vezes você está sentindo dores dentro de você. Dores que não são somente físicas, mas dores que estão internas, na tua alma. E às vezes essa dor, que você não sabe nem de onde veio, essa dor. Angústias que você não sabe nem de onde vem. Está sinalizando para você que alguma coisa não está bem e que isso precisa ser tratado. Meu querido, essa é uma das coisas que eu quero falar para você. Você que está sentindo dor hoje, não só física, mas espiritual, você está sentindo algum tipo de dor? Você entrou aqui hoje sentindo algum tipo de dor? Essa semana você sentiu algum tipo de dor interna em você? Dentro da sua casa você tem sentido algum tipo de dor? No seu trabalho, no seu convívio, olhando para você mesmo, quando você se depara com você, aquele tempo que você se encontra com você, você realmente não está sentindo nenhuma dor, nada está te incomodando? Ou vem aquele vazio ainda? Vem aquela angústia? Eu vou falar apenas de um dos sinais de alerta do galo para nós. Hoje eu vou falar apenas de um. E um desses sinais é a angústia.
Um dos sinais que nós temos que estar atento na nossa vida é a angústia. É lógico, igual a dor, quando a gente sente angústia, a gente não quer permanecer com essa angústia, não é verdade? A gente quer logo acabar com ela. Quando o galo cantou na vida de Pedro, a gente leu esse texto, em seguida acontece a morte de Jesus. Tem aquele momento em que Pedro está ali pertinho de Jesus, que eu citei. O galo cantou pela segunda vez. Então Pedro já tinha negado ele pela terceira vez. E a Bíblia diz que Pedro chorou, saiu e chorou amargamente. Pedro saiu daquele lugar ali e chorou amargamente. Porque o canto do galo na vida dele gerou na vida dele uma grande angústia. E talvez você está sentindo essa angústia. Um sinal de alerta para você que alguma coisa não está bem. Esse sinal de angústia não é para você se afastar do Senhor. Talvez como Judas, que se afastou, foi embora, sumiu e acabou até se matando. Por causa desse sinal e dessa angústia no coração dele, que ele não quis tratar. Às vezes a gente conversa com algumas pessoas, às vezes você tem família, um familiar, às vezes você tem um amigo, que tem alguns assuntos que ele não gosta de conversar. Já encontrou pessoas que têm assuntos que não gostam de conversar? Quando você chega naquele assunto ali, ó, pá, aí ali é o limite. Ali tem uma muralha, ali tem guerreiros poderosos guardando aquele limite no coração da pessoa, porque ela não quer tratar aquilo ali. Ela não quer que mexa naquilo ali. Eu lembro uma vez que, junto com os Zelita Vanus, a gente foi num sítio e eu encontrei lá, a gente viu um cachorro que ele tinha atacado um porco-espinho, um ouriço. E a boca do cachorro pura, aqueles ferrão do ouriço. Você acha que tem que arrancar aquilo ali ou não? Ou deixa no cachorro aquilo ali pro resto da vida? Tem que tirar, não tem? Desculpa, o arrancar é do norte do Paraná, né? A gente arranca lá. Até no banco a gente vai, não vai sacar dinheiro, a gente vai arrancar dinheiro. Fala assim, ô amor, eu tenho que ir lá no banco arrancar dinheiro. Ô, mas já explodiu o caixa eletrônico? Não. É que é o modo da gente falar lá. Mas a gente vai aprendendo a falar direitinho igual vocês, fica tranquilo. Então quando a gente vai ver aquele cachorro, a gente tem que mexer naqueles espinhos que estão ali. Mas você acha que o cachorro vai deixar? Você acha que ele vai querer? Às vezes você vai ter que até segurar ele mais forte, você vai deixar arrancar, ele vai querer te morder. E você gruda, bota uma focinheira nele, um segura uma pata, outro segura o... E até que vai arrancando com um alicate. Depois que tirar tudo, ele vai sentir o quê? Um alívio. Ele vai sentir um alívio porque aquilo ali estava fazendo mal para ele, mas ele não queria deixar mexer. Talvez você seja um desses aí, que tem algumas coisas na sua vida que você não quer deixar mexer. E você está orando para Deus curar, você está orando para Deus mudar, para Deus transformar. Mas enquanto você não permitir o Senhor mexer nisso aí, e Deus vai usar alguém para isso, possivelmente o teu líder de célula para isso, que é alguém que está cuidando de você, vai usar essa pessoa para ir lá e tirar esses ferrão. Ele não quer te fazer mal, quer te fazer bem, quer passar o remédio, o bálsamo do Senhor ali, sarar as feridas. Agora, meu querido, abre os seus olhos, olha para o Senhor, não fuja dele. Como eu disse, essa dor está te levando para Jesus, tudo bem. Agora, essa dor não vai permanecer com você, essa dor tem que sair de você. Um dia Jesus disse para Pedro, lá em Lucas 22, fala sobre isso. 22, versículo 31, se você quiser anotar. Um dia Jesus disse para Pedro assim, Pedro, chega aqui meu querido, Satanás está querendo peneirar a sua vida. Já pensou você passando por uma peneira? Atravessando uma peneira? Era isso que Jesus disse que Satanás queria fazer com ele. Está querendo peneirar a sua vida, está querendo acabar com você. Mas Pedro, eu orei por você. Eu intercedi por você, para que
nessa luta que você vai passar, você se fortaleça, e quando você se converter, você se fortaleça aos teus irmãos. Olha as palavras de Jesus. Ele não falou assim: não, Pedro, eu vou te livrar de tudo isso aí, você vai continuar com o teu orgulhinho lá, o galo não vai cantar, você vai se achar o bom da boca e tal, e você vai ser o melhor aí, vão até falar que você é o fundador da igreja. Mas Jesus falou assim: Pedro, eu não vou orar, eu não orei para que isso fosse impedido, eu orei para que você conseguisse permanecer, mesmo diante das provações. E daí quando você se converter, Pedro, olha que palavra, hein? Meu Deus do céu, imagina a gente com 20 anos na igreja aqui, alguém, ou o Senhor, aparecer para nós e falar assim: você precisa se converter. Você fala: meu Deus do céu. E esses 20 anos que passou? E aí Deus te mostra tudo aquilo que ainda está dentro de você, que você não permitiu ser tratado, não permitiu ser arrancado. Daí você não consegue adorar o Senhor, você não consegue louvar o Senhor, você não ouve a voz dEle. Você continua tomando as decisões erradas. Mas o Senhor está dizendo: quando você se converter, você vai fortalecer os teus irmãos. Pedro não entendeu nada do que Jesus falou, mas depois que o galo cantou, ele entendeu. Fala para o teu irmão assim: quando o galo cantar, você vai entender. Era uma noite escura quando Pedro negou Jesus. Eu imagino que aquela madrugada foi longa. Aquela madrugada foi muito longa. Você já teve aquela madrugada longa, fria, que você não vê a hora de chegar ao amanhecer? Que a dor está tão grande que você não vê a hora de vir um raio de sol. E aquela madrugada foi longa na vida de Pedro. Noites escuras. Nem sempre elas vêm da parte do inimigo. As noites escuras nem sempre vêm de Satanás. Muitas noites escuras na nossa vida, nebulosas, elas vêm da parte de Deus na nossa vida. Mas não vêm para ficar para sempre. Elas vêm para refletir a dureza e ainda algumas coisas que a gente não estava vendo no nosso coração. Algumas coisas que estavam escondidas ali na nossa vida. E é nas noites escuras, meu querido. Eu li esse texto aqui no começo do culto, em Isaías 45, versículo 3. Mas eu vou ler de novo. É nas noites escuras que o Senhor nos revela muitas coisas. Eu não estou falando da noite escura do pecado, não. Eu estou falando da noite escura da angústia, da dor. A Bíblia diz assim, em Isaías 45, versículo 3. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Nas noites escuras nós recebemos os tesouros escondidos e aquelas riquezas que ainda estão encobertas, que a gente não está vendo. A palavra de Deus também diz, lá no Salmo 30, versículo 5. Esse aqui, todo cristão tem que saber esse versículo. Anota aí. Salmo, capítulo 30, versículo 5. Diz assim: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Pedro enfrentou uma noite escura, um fim de semana complicado. Pedro entristeceu a pessoa que ele mais amava. Eu não duvido que Pedro amava Jesus, eu não duvido que ele não amava. Ele amava Jesus, mas a força dele era limitada para permanecer honrando Jesus. Ele entristeceu a pessoa que ele mais amava. Imagina que ele não sentia nada por Jesus. Puxa, ele deixou o trabalho dele, ele deixou a casa dele, ele passou a andar com Jesus pela vida dele, enfrentou as necessidades, dificuldades e viu todas as maravilhas também com Jesus. Nesses 3 anos ele aprendeu a amar Jesus. Mas só que todo aquele amor desabou
A partir do momento que ele não teve coragem de honrar Jesus, ele talvez se perguntava assim, por que que eu não honrei Jesus? Por que que realmente eu não fui para a morte com ele? E a culpa vem. O que você tem que tomar cuidado é com a culpa. Porque a culpa pode te afastar para sempre. A noite pode vir, meu querido, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar até uma noite, mas a alegria vai durar muito mais do que um dia. Vai durar uma eternidade. Jesus coloca uma alegria no seu coração, que ela não dura um dia. Ela não dura somente ali um momentinho, não. Ela dura toda uma vida. É uma alegria que ninguém pode roubar de você. É um sorriso que ninguém pode tirar do teu rosto. Essas crises, meu querido, vão ter fim. O sol vai brilhar sobre a sua vida. Você vai ser cheio do Espírito Santo e você vai permanecer. Agora você tem que reconhecer. Quando chega a angústia na sua vida, você tem que reconhecer como um sinal. Vai para os pés do Senhor. Senhor, o que está de errado? Por que eu estou sentindo essa angústia? Vai para a palavra. Senhor, por que eu estou sentindo essa angústia? Senhor, por que está acontecendo isso comigo? E essa angústia vai te levar mais perto do Senhor. Você vai querer andar mais perto da luz. Eu quero terminar dizendo uma coisa para você. Não foi um dia só a angústia de Pedro. Durou mais que um dia. Ele ficou sabendo que Jesus ressuscitou, mas parece que aquela alegria já não brotava tanto dele mais. Pedro continuou levando a vida dele. Foi pescar. Voltou ao seu trabalho. Mas imagino que aquela angústia ainda estava dando um sinalzinho. Aquela febre espiritual estava nele ainda. Tem alguma coisa que não está bem. E Jesus encontra Pedro de novo. Jesus encontrou a Pedro de novo. Bota a mão na testa dele e fala, você está com febre, Pedro. Você ainda está com febre. Você ainda está sentindo febre. Tem angústia no seu coração. Pedro, você me ama? Pedro, você me ama incondicionalmente? Igual você falou que me amava? E Pedro diz assim, Senhor, o Senhor sabe que eu gosto do Senhor. Amar, se eu te amasse, eu não teria te desonrado. Mas eu gosto do Senhor. Tenho uma simpatia por ti. E Pedro recebe essa pergunta mais 2 vezes. E na terceira vez, Jesus não pergunta mais se ele ama. Pergunta assim, Pedro, você gosta de mim? Você gosta de mim, Pedro? Você apenas gosta de mim? E Pedro ficou muito constrangido. E a Bíblia diz que ele falou assim, Senhor, tu sabes que eu gosto do Senhor. O Senhor está vendo que meu amor pelo Senhor era limitado. Eu achava que era ilimitado, mas era limitado. Meu amor por Senhor era pequeno. Eu não consegui resistir à primeira prova. Senhor Deus, eu pisei na bola na primeira atitude ali. Mas Jesus falou assim, Pedro, apacenta as ovelhas. Eu te guardei, Pedro. Lembra, talvez ele estava querendo fazer ele lembrar daquele momento que ele falou, eu orei por você. Quando você passasse isso, eu ia te fortalecer. Você ia se converter e você vai fortalecer agora teus irmãos. Meu querido, a gente não pode ficar olhando para o galo. A gente não pode ficar olhando para o nosso umbigo. A gente tem que levantar os olhos. E a gente tem que olhar para Jesus. Quero que você fique de pé, por favor. Pedro se converteu, se transformou num homem forte. Transformou num homem sincero de verdade. Se transformou num homem humilde. A história da igreja diz que Pedro foi preso, já no final da vida dele, e que ele foi crucificado também. Foi morto, era uma morte que era comum naquela época para os ladrões, os assassinos. E Pedro foi colocado no meio dos assassinos também, no meio dos ladrões, no meio dos homens perigosos, porque ele amava Jesus. Mas quando foram crucificar Pedro, a história diz que ele não aceitou ser crucificado como Jesus foi. Ele falou, eu não mereço. E Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Ele morreu do mesmo jeito. Mas parece que é um novo Pedro. Parece que já não é mais ele, né? Parece que aquela palavra se cumpriu na vida de Pedro. Já não era mais ele que vivia, era Cristo que vivia nele.
E é isso que Jesus deseja fazer de você. Feche os seus olhos. Nós vamos cantar um louvor. Eu quero que você nesse momento possa...